E aí? Hoje o papo é sobre algo que mexe com todo mundo. Essa pressão moderna pela imagem, pela identidade. Sabe, a gente vai mergulhar numa análise bem interessante sobre como essa busca sem fim por validação externa acaba, muitas vezes, bagunçando tudo por dentro. Bora começar a entender isso melhor. Olha só que frase forte para a gente começar. A ideia aqui é que hoje em dia, na era das redes sociais, o grande ídolo que a gente adora não é mais uma estátua, sabe? É a nossa própria autoimagem, aquela que a gente constrói, edita, posta e da qual, vamos ser sinceros, a gente acaba ficando super dependente. É essa provocação que vai ser o fio da meada da nossa conversa. Para a gente desenrolar essa ideia, nosso roteiro vai ser o seguinte: primeiro, o trono deslocado, para entender qual é o problema de verdade. Depois, a gente vê os sintomas da busca, investiga a raiz da insegurança e aí explora uma estrutura para a restauração. E para fechar, a gente chega numa nova perspectiva sobre tudo isso. Então vamos lá, primeira parte. O material que a gente está analisando já começa deixando uma coisa bem clara, tá? O problema não é gostar de beleza, não é querer se sentir bem com a aparência. A coisa complica, o tal do trono deslocado acontece quando a nossa autoestima fica refém do espelho. É aí que uma coisa que era para ser legal vira uma armadilha. E para entender isso, tem um conceito que é super central aqui. A fonte usa uma palavra do hebraico lev, que a gente traduz como coração. Mas olha, não é só o coração no sentido de emoção, não. Pensa no lev como se fosse a cabine de comando da nossa vida. É dali que saem as decisões, a direção, a confiança. A grande pergunta que fica é: quem está sentado nessa cadeira de comando tomando as decisões? E a consequência disso é exatamente essa. Quando a nossa paz de espírito depende do que a gente vê no espelho, do tanto de like que a gente ganha ou da aprovação dos outros, bom, aí já era. Significa que outra coisa tomou controle. O verdadeiro governante do nosso centro de comando foi, digamos, expulso. E no lugar dele a gente colocou uma coisa super frágil, super instável. Beleza. Então, se o trono está deslocado, quais são os sintomas? Como é que a gente percebe isso no dia a dia? A análise aponta para duas coisas principais. Uma busca que não acaba nunca por validação e usar as compras, o consumo, como se fosse um anestésico para a alma. E aqui a gente vê um choque de ideias bem claro. De um lado tem a mensagem da cultura que a gente ouve toda hora. Você é o que você atrai. Basicamente, se as pessoas te notam, você tem valor. Do outro lado vem a perspectiva da fonte, que é o oposto total. Ela diz que a identidade vem antes da aparência, que a dignidade já existe, não precisa de ninguém para validar. O valor não nasce do olhar do outro, sabe? É uma virada de chave bem grande. E aí que a coisa vira, sabe? Quando a validação dos outros deixa de ser algo legal, um bônus, e vira uma necessidade para a gente se sentir minimamente bem, pronto. O que era autocuidado vira uma obrigação, quase uma tirania. A frase resume tudo. Aquilo que se acredita precisar para se sentir uma pessoa completa acaba virando o nosso chefe, acaba nos governando. Agora, sobre o consumo, a análise traz uma perspectiva bem interessante. Não é só sobre querer ter coisas. É um ciclo de anestesia emocional. Pensa só. Começa com aquela frustração, aquela ansiedade. Aí vem a compra, pá! Aquela dose de dopamina, aquela sensação de controle, de alívio. Só que é temporário. Porque o problema de verdade continua lá. Então o vazio volta. E o que acontece? O ciclo recomeça. É uma busca pela próxima dose de alívio. Uma anestesia que nunca cura. Ok, a gente já viu os sintomas. Mas por quê? Por que essa busca é tão forte, tão intensa? Agora, a gente vai mais fundo para tentar descobrir a raiz dessa insegurança toda. O porquê por trás do o quê. E a pergunta que não quer calar é: essa briga toda com imagem, com consumo, será que é só superficialidade ou tem alguma coisa mais profunda aí? A resposta, segundo essa análise, é que sim. O que a gente vê na superfície é só a ponta do iceberg. A raiz do problema está bem mais funda. E o diagnóstico que a fonte apresenta é um termo bem forte: orfandade emocional. É pesado, né? Mas a ideia por trás é de uma insegurança muito fundamental. É aquele sentimento de não pertencer de verdade, de não ter um lugar seguro. E isso cria uma necessidade desesperada de ficar provando o próprio valor para o mundo, de buscar uma aceitação que, no fundo, a gente nunca sentiu de verdade. Mas de onde vem isso? Geralmente de experiências que marcaram a gente, sabe? Às vezes uma falta de afirmação na infância, ou crescer sendo sempre comparado com os outros, ou passar por alguma rejeição, abandono, ou ouvir críticas o tempo todo.
Tudo isso vai plantando umas sementinhas de insegurança que, lá na vida adulta, viram essa necessidade sem fim de provar eu tenho valor sim. Certo. Já entendemos o problema, os sintomas, a raiz, mas e aí? Tem solução? A análise não para no diagnóstico não, hein? Ela propõe um caminho prático, uma estrutura de 4 passos para restaurar as coisas. A ideia é atacar tanto a raiz, essa orfandade, quanto os sintomas que a gente viu. E essa solução tem 4 pilares. Vamos lá. Primeiro, é sobre restaurar a identidade. Entender que nosso valor já existe, não é algo que a gente conquista com aparência. Segundo, reorganizar o prazer. É aprender a encontrar alegria em propósito, em comunidade e não só no carrinho de compras. O terceiro passo é praticar o governo de si. Usar coisas como planejamento, orçamento, como ferramentas para amadurecer. E por fim, o mais profundo, curar a orfandade. É conseguir internalizar um sentimento de aceitação total, que finalmente permite que a gente descanse em quem a gente é, sem precisar ficar lutando por aplauso. E com isso, a gente chega na nossa última parte, que é sobre uma nova maneira de enxergar tudo isso. É a grande virada de chave que todo esse processo quer provocar. E a palavra-chave aqui não é abandonar tudo, mas sim reorientar, mudar o foco. E olha, o texto deixa isso claríssimo. A meta não é, de jeito nenhum, virar uma pessoa desleixada. Não é sobre abandonar a estética ou dizer que beleza é ruim. O problema nunca foi a beleza. Jamais. Então, qual é o objetivo? É simples. É abandonar dependência. O alvo não é a beleza, é a nossa dependência dela para a gente se sentir alguém. A meta é quebrar esse ciclo onde a imagem tem que sustentar nosso valor. A ideia é chegar num ponto em que a nossa imagem não nos define, ela apenas nos expressa. No final das contas, a grande transformação é essa. Se vestir, se cuidar, passa a ser uma forma de expressão e não de compensação por algo que falta. Comprar passa a ser um ato de consciência e não de carência. A imagem finalmente sai do trono e volta para o seu devido lugar, ser só um reflexo de quem a gente é por dentro. E fica aí a reflexão pra gente, né? No nosso dia a dia, o que está sentado no trono do nosso coração e o que é só um reflexo?